O Tico aborda essa garota e pergunta se está tudo bem e da onde ela é, mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim e fala que sente muito. Ele pergunta se ele não pode pegar o número dela ou algo assim e diz que ele acabou de se mudar para ali. E mais uma vez ela diz que tem namorado e fala que ela está com pressa e ele pergunta se ela não pode nem sequer olhar para ele. Mas como ela diz que não e fala que sente muito, ele diz que tudo bem, mas que a propósito ela é muito linda. Mas quando ela percebe que ele entrou no carro, ela decide voltar. Ela pergunta sobre o que ele queria falar com ela, mas ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta se está tudo bem com ela e também pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela é Austin. Ele fala que tentou conhecê-la, mas que ela não quis ouvir o que ele tinha para dizer. Ela diz que ela não olhou para ele, que ela pensou que fosse algo muito aleatório. Ele fala que ele tentou falar com ela, mas que ela nem sequer quis olhar na cara dele. Ela fala que geralmente ela não conversa com estranhos e que ela estava distraída no telefone dela. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e ela diz porque ela estava no telefone. Ele fala que não foi legal a maneira que ela falou com ele e ela diz que é verdade, que ela não tem esse tipo de educação. Ele pergunta então o que fez ela voltar e ela diz que ela demorou a acordar, mas depois que ela o viu, ela o achou atraente. Ele pergunta se ela o achou atraente e ela diz que sim. Ele pergunta se isso só aconteceu depois que ele entrou no carro dele. Ela fala que foi antes dele entrar no carro e ele pergunta se é verdade, ela diz que sim. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim. Ele pergunta o que fez ela assim de repente voltar e ela diz que quando o viu entrando no carro, ela o achou um fofo. Ele pergunta se ele faz o tipo dela e como ela diz que sim, ele pergunta qual é o tipo dela. E depois de pensar no que dizer, ela fala que o tipo dela é um homem de verdade e ele pergunta o que isso significa. Ela fala que não sabe e diz que tem que ter atitude. Ele pergunta se ele fez alguma coisa errada, mas ela diz que não e fala que, como ela disse, ela estava distraída no telefone dela. Ela fala que ela estava indo encontrar as amigas dela e ele fala que ele ia perguntar se ela queria almoçar com ele e ela fala que é claro. E em seguida ela diz que o interior do carro é muito bonito e que ela gostou muito. Ele pergunta se ela entende por que ele fez essas perguntas e fala que ele ficou confuso. Ela diz que quando ele a abordou no começo, ela estava focada em se encontrar com as amigas dela e que nem olhou para ele direito. Ele fala que pelo menos ele acha que ele foi educado com ela e ela diz que ele foi sim e que ela sente muito. Ela fala que ela não tem mesmo costume de falar com estranhos, mas ele fala que ele ainda é um estranho. Mas em seguida ele resolve mudar de assunto e pergunta o que ela faz. Ela fala que estuda em uma escola de enfermagem. E em seguida ela pergunta se ela pode entrar e ele diz que pode ser. Ele pergunta se ela gostou de como o carro é por dentro, ela diz que gostou muito e que amou o carro dele. Ela fala que nunca esteve dentro de um carro desses antes, ele pergunta se não e ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta então por que ela disse que tinha. Ela fala que sente muito por isso e ele pergunta se ela mentiu pra ele. Ela fala que agora ela não está mentindo e que ela está procurando um. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta quando foi o último relacionamento dela e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele fala que se ela não se importar, ele gostaria de saber o que aconteceu e ela fala que eles começaram a desrespeitar um ao outro. Ele pergunta o que isso significa e ela fala que como ele começou a trair, ela também começou a trair de volta. Ele pergunta se o namorado dela começou primeiro e ela diz que sim. Ele pergunta se ela também acha que foi certo o que ela fez, ela fala que ela era muito jovem e que acabou lidando dessa forma. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a chama para dar uma volta e ela aceita. Ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Tico. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele fala que pra ele também. Ele fala que esse carro é muito bom de dirigir e ela fala que deve ser. Ele pergunta se ela nunca esteve em um carro desses antes e ela diz que não. Ela fala que esse carro é muito bom e que parece estar flutuando. Ele fala que nem parece estar na estrada.
Mas quando de repente ele para o carro, ela pergunta por que eles pararam. Ele pergunta o que ela disse e mais uma vez ela pergunta por que eles pararam. Ele fala que não vai mentir e diz que provavelmente vai ser a última vez que ela entra em um carro como esse. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele fala que eles não vão a lugar nenhum. Ela pergunta por que não e fala que ela pensou que eles fossem dar uma volta. Ele fala que ele também achou, mas que depois de pensar melhor, ele está achando que ela está tentando usá-lo. Ela pergunta por que ele acha isso, ele fala que ele acha que ela deve estar querendo o dinheiro dele ou algo assim. Ela pergunta o que ele quer dizer e pergunta o que eles vão fazer. Ele fala que eles não vão fazer nada e pede para ela sair. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que ele não está rindo. Ele fala que não está mais a fim de conversar com ela e que ela pode procurar as amigas dela e ela fala que para ela tanto faz. O Nair tenta se apresentar, diz que gostaria de falar com ela rápido e em seguida se apresenta. Ele pergunta qual o nome dela e ela pergunta se ele não está vendo que ela está no telefone. Ele fala que gostaria de conversar com ela rápido e diz que ela é incrível. Ele fala que estava dizendo que ela é incrível e que ele gostaria de pegar o número dela. Ela fala que ela não vai fazer isso e ele pergunta por que não e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que isso não é da conta dele e ele pergunta se não é e pergunta por que ela é tão rude. Ele fala que pelo menos ela poderia ter agradecido o elogio e ela diz muito obrigada. Ela fala que ele também está muito bem, mas que ela precisa ir. Ele fala que não quer fazê-la perder tempo e mais uma vez pede o número dela. Ela diz que não e ele fala que se interessou por ela e que gostaria de poder conversar com ela depois. E mais uma vez ela diz que não e fala que foi um prazer conhecê-lo. Ele pede para ela esperar e pergunta para onde ela está indo. Ele fala que ela já está ali e que passar o número para ele vai ser rápido. Mas ela diz que talvez mais tarde. Ele pergunta se mais tarde e ela diz que sim. Ele fala que já entendeu e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela é muito bonita, mas vamos ver o que acontece. Ele fala que agora ela quer voltar e que as coisas mudam muito rápido e que isso é muito louco. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se então é ele que está dirigindo esse carro, e ele fala que é o que parece. E em seguida diz que ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta o que ele faz e ele pergunta por que isso importa. E como ela diz porque ela está interessada em saber mais sobre ele, ele pergunta se ela está interessada no carro dele, e ela diz que também. Ele deseja um ótimo dia para ela e fala que pelo que ele entendeu, ela estava ocupada. Ela diz que não está ocupada, mas ele fala que pareceu que ela estava em uma ligação muito importante. Ela pergunta a propósito qual o número dele, mas ele fala que isso não importa. Ela pergunta novamente e ele diz que não importa. Ele deseja um ótimo dia para ela e fala que ele não vai abrir a porta. Ele fala que ele disse para ela que não ia abrir a porta e pede para ela dar a volta. Ela pede para entrar para conversar com ele, mas ele fala que não quer perder o tempo dele e pede para ela dar a volta. Ela tenta insistir, mas ele fala que não está conseguindo ouvir direito. Ele pergunta o que ela disse e já ela pergunta por que ele não quer que ela entre no carro. Ele fala que ele não quer perder o tempo dele e pergunta se ele sair, se ela vai desperdiçar o tempo dele. E ela também pergunta se ele vai desperdiçar o tempo dela. Ele fala que até agora ela que desperdiçou o tempo dele e que até agora não quis dar o número para ele. Ele fala que agora ela está querendo entrar no carro dele, mas que não está passando uma boa impressão para ele. Ela diz então para ele sair do carro para ele descobrir. Ele fala que ele vai sair, mas que ele não quer perder o tempo dele. Ele sai do carro e pergunta e aí? E ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair. Ela fala que ela está percebendo que ele vai se apaixonar rápido por ela, mas ele fala que ela está indo rápido demais e que ele mal a conhece. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que faz muitas coisas, mas que isso não é sobre ele, e sim sobre ela. E em seguida ele fala que ele está começando a achar que ele vai perder o tempo dele. Ela fala que ele acabou de sair do carro, mas ele fala que ele disse que não queria perder o tempo dele.
dele. E em seguida ele pergunta o que realmente ela quer e ela fala que gostaria de conhecê-lo. E agora ele pergunta se ela pode dar uma volta. Mas assim do nada, uma senhora começa a gritar de lá de cima, então Nair a convida para entrar, mas ela parece que não ouve. Então, mais uma vez, ele a convida para entrar. Ele fala que gostaria que ela fosse sincera e pergunta por que ela voltou. Ela fala que voltou depois de ver o carro dele e ele pergunta se foi isso e ela diz que sim. Ele pergunta se não fosse o carro dele, se ela continuaria andando e ela diz que provavelmente sim. Ele fala que já ouviu o suficiente, que ele não quer desperdiçar mais o tempo dele. Ela fala que ele a impediu de fazer o que ela ia fazer. Ele fala que pra ele já foi o suficiente e deseja um ótimo dia pra ela. Ela diz que não e ele fala pra ela aproveitar a caminhada. Ela fala que ela não vai sair dali, mas ele fala que ela vai. Ele fala que agora ela já pode sair e que tem um lugar que ele precisa ir. Ela fala que ele teria que dar a volta e abrir a porta para ela, mas ele fala que não vai fazer isso. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que com certeza.